Ele sabia, assim como eu sei, que seus pensamentos moldam o seu destino. O inimigo também sabe disso. Por isso ele trava uma guerra contra sua mente, plantando sementes de medo, de derrota, de inutilidade. Mas hoje à noite, em nome de Jesus, vamos derrubar essas fortalezas e substituí-las pela verdade da palavra de Deus. Deixe-me contar uma história que acredito falará ao seu coração. Anos atrás, conheci uma jovem que era atormentada dia e noite por pensamentos de que ela não era digna do amor de Deus. Ela me disse: Sr. Graham, sinto como se estivesse me afogando num mar de fracassos. Por mais que eu tente, não consigo silenciar as vozes que dizem que eu não sou boa o bastante. Meu coração se partiu por ela, porque eu conheço o peso dessas mentiras, mas também conheço aquele que pode silenciá-las para sempre. Olhei em seus olhos cheios de lágrimas e disse: minha querida, você está ouvindo a voz errada. Você está permitindo que o pai da mentira fale morte à sua vida, quando o autor da vida está chamando você pelo nome. Lembre-se do que o Senhor diz: você é minha, eu te chamei pelo nome, você é preciosa aos meus olhos. E eu vi a luz da verdade de Deus começar a romper a escuridão em sua alma. O poder da palavra de Deus é mais afiado que qualquer espada de 2 gumes. E hoje à noite quero te dizer: Deus te deu autoridade para levar cativo todo pensamento negativo e submetê-lo ao senhorio de Cristo. Você não precisa viver mais um dia como prisioneiro de sua própria mente. Não precisa carregar o peso dessas mentiras nem por mais um momento. Isaías 26:3 declara: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você ouviu? Perfeita paz. Não uma paz passageira ou frágil, mas uma paz perfeita, garantida pela mão do Deus Todo-Poderoso. O mundo não pode oferecer isso. Nossos próprios esforços não podem fabricar isso. Mas o Espírito de Deus pode plantar essa paz profundamente em você, e ela florescerá no solo de um coração rendido. Quero que você veja esta noite que todo pensamento negativo é um inimigo da verdade de Deus. É um ladrão que vem para roubar sua alegria, matar sua esperança e destruir seu propósito. Mas Jesus disse em João 10:10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a promessa dele para você. Vida abundante, uma mente renovada pelo Espírito, um coração ancorado no amor de Deus, uma alma descansando em sua graça. Por isso, meus queridos amigos, eu te convido esta noite a abrir seu coração ao poder curador de Deus. Não deixe as mentiras do inimigo terem a última palavra na sua vida. Não permita que pensamentos negativos ditem seu destino. Leve-os aos pés da cruz. Deixe o sangue de Jesus declarar sobre você uma palavra melhor: liberdade, esperança, restauração. Agora saiba, isso não é algo que você pode fazer sozinho. Não se vence a batalha da mente apenas com força de vontade. Você precisa do poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Quando você o convida a reinar em seus pensamentos, ele expulsa toda a escuridão, renova sua mente dia após dia e te transforma de dentro para fora. Paulo disse em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Essa é a chave. Transformação, não pelo seu próprio esforço, mas ao se render àquele que te ama mais do que você pode imaginar. Quero pausar e te perguntar: você já entregou seus pensamentos a Jesus? Já o convidou para ser Senhor não apenas do seu coração, mas também da sua mente? Hoje é sua noite. O Espírito Santo está aqui. Ele está sussurrando a sua alma. Entregue para mim. Coloque aos meus pés. Deixe-me trocar seus fardos pela minha paz. Alguns de vocês lutam com esses pensamentos há anos. Já tentaram todos os remédios do mundo, mas nada trouxe liberdade duradoura. Quero te dizer, porque amo você e porque Deus te ama, não existe liberdade fora de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o libertador de toda mente cativa. Lembro de um homem que conheci numa igreja do interior muitos anos atrás. Ele era respeitado por todos, mas uma noite após o culto veio até mim com lágrimas e disse: Billy, todas as noites fico acordado, atormentado pelos erros do meu passado. Ninguém sabe o tormento que sinto por dentro. Eu disse a ele o que digo a você:
O sangue de Jesus é suficiente. Ele fala mais alto que seu arrependimento, é mais poderoso que seu passado. Limpa sua mente se você simplesmente confiar nele. Meus amigos, confiem nele. Deixem que ele leve esses pensamentos que os atormentam, essas vozes do inimigo que dizem que vocês não são bons o bastante, e permita que ele os substitua pela verdade. Você é amado, você é escolhido, você é redimido, você é filho do Deus Altíssimo, e nenhum poder do inferno pode mudar isso. Creio que o Espírito de Deus está se movendo entre nós. Você sente aí dentro uma centelha de esperança, um despertar da fé. Esse é o Espírito Santo chamando você para fora das trevas, para a luz do perfeito amor de Cristo. Você vai responder? Vai deixar ele entrar? O Espírito de Deus te chama para se elevar acima de cada pensamento escuro, para segurar as promessas que jamais serão abaladas. Essas não são apenas palavras de conforto, são o próprio sopro de Deus, vivo e ativo, pronto para atravessar as sombras mais profundas da sua mente. Em 1 Coríntios 10, 4 e 5, o apóstolo Paulo declara: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ouça novamente: poder divino. Não é sua força, não é sua inteligência, não são as promessas passageiras deste mundo, mas o poder do Deus vivo, o mesmo que criou o universo com sua palavra. E posso testemunhar desse poder. Vi correntes que ninguém podia quebrar serem despedaçadas. Vi mentes que médicos já haviam desistido serem restauradas. Vi medo se tornar fé, desespero virar vitória. E isso pode acontecer com você agora mesmo, se você ousar crer. Deus não apenas remenda os pedaços quebrados da sua mente, Ele faz tudo novo. Isaías 43:9 diz: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, vocês não percebem? Sim, Ele está fazendo algo novo e tudo começa pelos seus pensamentos. O inimigo quer que você acredite que esses pensamentos negativos são permanentes, que você está para sempre preso nessa prisão. Mas te digo, pela autoridade da palavra de Deus, que as portas da prisão foram abertas. A cruz de Cristo destruiu toda corrente que te prendia. O túmulo vazio declara: não há mentira, medo ou vergonha que resista ao poder do Salvador ressuscitado. Quando vierem os pensamentos de derrota e vergonha, responda com a verdade de quem você é em Cristo. Efésios 1:4 diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você não é definido por erros do passado, nem por lutas presentes. Você é definido pelo amor de Deus, que te chama de filho. Você está vestido de justiça, selado pelo Espírito, mais que vencedor em Cristo. Ouça a voz do bom pastor hoje. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Deixe essas palavras penetrarem sua alma. Que elas silenciem toda a voz que diz que você não é suficiente, que está esquecido. Você está seguro nas poderosas mãos do bom pastor, e nenhum poder na terra ou no inferno pode tirar isso de você. Mas preciso ser honesto. Essa batalha pela sua mente não é um evento único. É uma rendição diária. Uma escolha diária de fixar os pensamentos nas coisas do alto. Colossenses 3:2 nos ordena: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas. É um ato de fé, todo dia, levar cativo o que não vem de Deus e substituí-lo pela verdade da palavra. Haverá dias em que a batalha parecerá pesada demais, momentos em que a escuridão parece impossível de suportar. Mas saiba, você não está sozinho. Jesus disse em Mateus 28:20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus habita em você, mais perto que o ar que você respira. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar nas mentiras do inimigo. Lembre-se do poder do louvor nessa batalha. Quando o inimigo inundar sua mente de medo e desânimo, levante sua voz em adoração. O Salmo 22:3 diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você louva no meio da tempestade, a atmosfera da sua mente muda. As correntes se rompem, as trevas fogem, porque onde está o Espírito do Senhor,
aí a liberdade. O louvor tira o foco de você mesmo e coloca em Deus, aquele que é digno de toda glória. Eleva sua alma, renova seus pensamentos, fortalece seu espírito. Mas deixe-me ser claro, isso não é ignorar suas lutas ou fingir que elas não existem. É trazer as lutas à luz da verdade de Deus. É dizer, Senhor, eu me sinto com medo, mas sei que o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Senhor, sinto-me fraco, mas tua força se aperfeiçoa em minha fraqueza. Senhor, quero desistir, mas tu és o levantador da minha cabeça, meu refúgio e fortaleza. O salmista declarou no Salmo 94:19: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Deus não está distante da sua dor, não é surdo ao seu clamor. Quando a ansiedade pesa, o consolo do Senhor traz uma alegria que ninguém pode tirar. Já vi com meus próprios olhos homens e mulheres à beira do desespero, prontos para desistir, e vi o Espírito de Deus soprar vida em suas almas, sussurrando esperança e cura como ninguém mais poderia fazer. E eu sei que Ele fará o mesmo por você. Escolha acreditar que o poder de Deus é maior que qualquer pensamento negativo. Escolha crer que a cruz de Cristo já conquistou a vitória para sua mente. Escolha permanecer na promessa de 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deixe essas palavras serem o fundamento da sua vida. O mundo pode te dizer que você precisa aceitar esses pensamentos negativos como sua realidade. Pode dizer que você é prisioneiro do passado, que nunca será livre, mas a palavra de Deus diz o contrário. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quero te contar sobre um jovem que conheci nas colinas da Carolina do Norte. Ele era atormentado por pensamentos de fracasso, achando que nunca estaria à altura do chamado de Deus para sua vida. Ele chorava amargamente, e vi nos olhos dele a mesma batalha que vejo em tantos de vocês. Eu lhe disse, filho, você não é definido por seus fracassos, mas pela fidelidade de Deus. E aquele que começou boa obra em você será fiel para completá-la. Essa promessa é para você hoje. Sua mente pode estar sob ataque, mas aquele que vive em você é maior que qualquer força contrária. 1 João 4,4 declara: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. E há muito mais que desejo compartilhar. Mais verdade, mais esperança, mais do amor de Deus que jamais te abandona. Sinta-se à vontade para pedir, e seguiremos juntos, porque creio que hoje Deus está quebrando correntes e aliviando fardos. Ouça-me bem, o poder de Deus para remover pensamentos negativos não é um remédio passageiro, mas uma promessa eterna, enraizada no sangue de Jesus. Quando Cristo declarou na cruz, está consumado, ele não falava apenas do fim do seu sofrimento terreno, mas proclamava a derrota de todo domínio que se levantaria contra os seus filhos, inclusive as fortalezas da mente. O poder daquela cruz é tão real hoje quanto foi naquele monte chamado Gólgota, e é suficiente para entrar nos cantos mais escuros do seu coração e expulsar toda voz de desespero. O inimigo é astuto, sabe que se puder controlar seus pensamentos, pode minar sua fé. Mas eu declaro hoje, toda mentira, todo medo, toda acusação já foi julgada e derrotada na cruz. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Seu testemunho é uma arma. Cada vez que você declara a verdade de Deus sobre sua mente, cada vez que proclama as promessas diante da dúvida, você está avançando contra as trevas. Você está dizendo ao inimigo: você não tem domínio aqui, pois fui comprado pelo sangue de Cristo. A palavra de Deus não é apenas história antiga, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta toda mentira, todo medo, todo pensamento negativo que tentou criar raízes. Ela fala vida, vida abundante e eterna, que não pode ser abalada. Entenda, o poder de Deus para remover pensamentos negativos não é apenas conforto, é chamado a batalha. Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso.
A luta pela sua mente não é pequena. É uma guerra espiritual, e você foi equipado com armas de justiça, fé e oração. Vista o capacete da salvação, proteja sua mente com a verdade de quem você é em Cristo, e não deixe dardos do inimigo se alojarem em sua alma. Você não é vítima dos seus pensamentos, você é um vencedor em Cristo. Romanos 8,37 declara: em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esses pensamentos negativos podem até gritar, mas são impotentes diante da verdade de Deus. Talvez você tenha carregado esse fardo por anos, achando que é o seu destino, mas isso é mentira. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não inclui escravidão a pensamentos negativos, nem viver sob uma nuvem de medo e vergonha. Vida abundante é acordar todos os dias com a mente renovada pelo Espírito de Deus, cheia de paz, guiada por sua sabedoria e ancorada em seu amor inabalável. Se você já tentou de tudo, livros, conselhos, orações sussurradas na noite, e ainda assim a batalha continua, saiba, o poder para remover pensamentos negativos não vem da sabedoria humana, mas da mão poderosa de Deus que declara: silêncio, aquiete-se. Vem do Espírito do Deus vivo, que pairou sobre o caos em Gênesis e trouxe à existência a luz. Esse mesmo Espírito está pairando sobre o seu caos, pronto para falar luz em cada canto escuro da sua mente. O agir de Deus em sua mente é um milagre, uma ressurreição. Assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, ele está chamando seus pensamentos para fora da cova do medo e da vergonha. Assim como ele soprou vida nos ossos secos da visão de Ezequiel, está soprando vida em sua alma cansada. Levante-se hoje e declare: não serei definido pelas mentiras do inimigo. Não serei governado pelas sombras do passado. Sou filho de Deus e minha mente está sendo renovada pela sua verdade. Essa é a canção da sua vitória. Você não está sozinho nesta batalha. O Senhor dos Exércitos está contigo e o poder dele não tem limites. Lembre-se da história de Pedro andando sobre as águas. Enquanto olhou para Jesus, caminhou acima das ondas. Mas quando olhou para o vento, começou a afundar. As ondas dos pensamentos negativos sempre existirão, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. O inimigo treme quando um filho de Deus se recusa a ceder aos sussurros da dúvida. Ele treme quando você declara: meditarei em tua palavra dia e noite. Ele treme quando você ergue as mãos em louvor mesmo durante a luta, porque ele sabe, não importa o tamanho da tempestade, aquele que diz acalme-se já declarou sua vitória. Sinta o fogo do Espírito Santo se movendo agora, quebrando correntes, silenciando mentiras, inundando sua mente com a verdade. Você não foi chamado para viver nas trevas, mas na luz do amor de Deus. Deixe essa verdade penetrar seu coração. O Senhor é seu pastor. Restaura sua alma. Salmo 20. Levanta sua cabeça. Chama você a fixar os olhos nele, não nas mentiras do inimigo. A mente de Cristo não é um sonho distante, mas uma realidade presente para quem crê. É a mente que vê o amor do Pai em toda circunstância. Confia mesmo na tempestade e diz: não serei abalado, pois Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Se você está cansado dessa batalha, levante os olhos. Sua redenção está próxima. Lucas 1. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Vi mentes curadas e corações libertos pelo poder imbatível de Jesus. Vi as correntes da negatividade se romperem em um instante, quando uma alma decide crer que a palavra de Deus é verdadeira. E creio que esse poder está aqui para você. Deixe o rio do Espírito lavar sua mente hoje. Deixe o fogo do amor de Deus consumir toda mentira, medo e sombra. Pois se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Essa liberdade não é apenas para agora, é para a eternidade. Erga-se como filho de Deus, revestido da armadura da luz, cheio do Espírito da verdade. Proclame: você, pensamento escuro, não tem lugar em mim. Minha mente é morada do Espírito Santo. Meus pensamentos estão nas coisas do alto. E ao fazer essa declaração em fé, as correntes da negatividade cairão e a luz da glória de Deus brilhará em cada canto da sua mente.
Se você sente o Espírito Santo te mover, peça mais. Creio que esse é só o começo da grande obra que Deus quer realizar em sua vida hoje. Portanto, como testemunha desse poder declaro, a batalha pelos seus pensamentos é real, mas nosso Deus é maior do que toda voz de trevas, toda mentira de derrota. Sua luz brilha na noite mais escura, sua verdade quebra toda corrente. Você ousa crer que o Espírito é capaz? Você ousa receber a mente de Cristo e permitir que toda fortaleza seja demolida pela sua palavra? Hoje eu abençoo cada alma cansada, cada mente atormentada, cada coração que luta. Que o Senhor da paz te encha de calma inabalável. Que o Deus da esperança inunde sua alma com fé. Que a palavra dele seja sua espada e seu amor, o hino que afoga toda mentira. Pois o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo vive em você, e ele tem poder para trazer vida a cada canto do seu ser. Vá hoje, não como prisioneiro dos seus pensamentos, mas como vencedor nessa batalha. Vá sabendo que você é mais que vencedor por aquele que te amou, e que sua vida seja um testemunho. Nenhum pensamento é escuro demais, nenhum medo é grande demais, nenhuma mentira é forte demais para o poder do nosso Deus. Que a luz dele te preencha, a verdade dele te liberte e o amor dele te conduza à plenitude das suas promessas, hoje e para sempre. Agora, antes de sair do vídeo, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Não esqueça, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar por todos. Se você quiser apoiar o nosso ministério, abaixo tem um link. Seu apoio é fundamental para a continuidade desse projeto. Que Deus vos abençoe grandemente. Meus queridos amigos, nesta noite eu quero falar com vocês sobre algo que aflige incontáveis corações, algo que se infiltra na mente até mesmo dos mais devotos, o tormento dos pensamentos negativos. Tenho visto homens e mulheres por todo este grande país carregando peso de medos que não conseguem afastar, dúvidas que parecem não ter fim, e eu creio com toda a minha alma que Deus tem uma palavra para você hoje à noite, uma palavra capaz de atravessar as trevas e inundar sua alma de luz. Lembro-me de não muito tempo atrás, quando estive diante de uma multidão de milhares em uma pequena cidade. Vi o mesmo olhar em tantos olhos, uma fome desesperada por paz, um anseio por libertação da tempestade incessante dentro de suas próprias mentes. Não pude deixar de me lembrar das palavras de Jesus em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus amigos, essas palavras foram ditas para você. Elas não são promessas vazias deste mundo, são a promessa eterna do Salvador, aquele que venceu a morte e o inferno por você. Quero te perguntar esta noite, o que tem mantido sua mente cativa? O que sussurra para você no meio da noite? O que te mantém acordado quando você deveria estar descansando nos braços do Criador? Deixe-me dizer uma coisa. O poder de Deus é maior do que qualquer escuridão, maior do que qualquer mentira do inimigo, maior do que o mais profundo poço de desespero que sua mente possa imaginar. Veja, a mente é um campo de batalha. Paulo escreveu à igreja em Filipos: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele sabia, assim como eu sei, que seus pensamentos moldam o seu destino. O inimigo também sabe disso, por isso ele trava uma guerra contra sua mente, plantando sementes de medo, de derrota, de inutilidade. Mas hoje à noite, em nome de Jesus, vamos derrubar essas fortalezas e substituí-las pela verdade da palavra de Deus. Deixe-me contar uma história que acredito falará ao seu coração. Anos atrás, conheci uma jovem que era atormentada, dia e noite, por pensamentos de que ela não era digna do amor de Deus. Ela me disse: Senhor, sinto como se estivesse me afogando num mar de fracassos. Por mais que eu tente, não consigo silenciar as vozes que dizem que eu não sou boa o suficiente. Meu coração se partiu por ela, porque eu conheço o peso dessas mentiras, mas também conheço aquele que pode silenciá-las para sempre. Olhei em seus olhos cheios de lágrimas e disse: minha querida, você está ouvindo a voz errada.
Você está permitindo que o pai da mentira fale morte à sua vida quando o autor da vida está chamando você pelo nome. Lembre-se do que o Senhor diz: você é minha, eu te chamei pelo nome, você é preciosa aos meus olhos. E eu vi a luz da verdade de Deus começar a romper a escuridão em sua alma. O poder da palavra de Deus é mais afiado que qualquer espada de 2 gumes. Hoje à noite, quero te dizer, Deus te deu autoridade para levar cativo todo pensamento negativo e submetê-lo ao senhorio de Cristo. Você não precisa viver mais um dia como prisioneiro de sua própria mente. Não precisa carregar o peso dessas mentiras nem por mais um momento. Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você ouviu? Perfeita paz. Não uma paz passageira ou frágil, mas uma paz perfeita, garantida pela mão do Deus Todo-Poderoso. O mundo não pode oferecer isso. Nossos próprios esforços não podem fabricar isso, mas o Espírito de Deus pode plantar essa paz profundamente em você e ela florescerá no solo de um coração rendido. Quero que você veja esta noite que todo pensamento negativo é um inimigo da verdade. Deus é um ladrão que vem para roubar sua alegria, matar sua esperança e destruir seu propósito, mas Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a promessa dele para você: vida abundante, uma mente renovada pelo Espírito, um coração ancorado no amor de Deus, uma alma descansando em sua graça. Por isso, meus queridos amigos, eu te convido esta noite a abrir seu coração ao poder curador de Deus. Não deixe as mentiras do inimigo terem a última palavra na sua vida. Não permita que pensamentos negativos ditem seu destino. Leve-os aos pés da cruz, deixe o sangue de Jesus declarar sobre você uma palavra melhor: liberdade, esperança, restauração. Agora, saiba, isso não é algo que você pode fazer sozinho. Não se vence a batalha da mente apenas com força de vontade. Você precisa do poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Quando você o convida a reinar em seus pensamentos, ele expulsa toda a escuridão, renova sua mente dia após dia e te transforma de dentro para fora. Paulo disse em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Essa é a chave, transformação não pelo seu próprio esforço, mas ao se render àquele que te ama mais do que você pode imaginar. Quero pausar e te perguntar: você já entregou seus pensamentos a Jesus? Já o convidou para ser Senhor, não apenas do seu coração, mas também da sua mente? Hoje é sua noite. O Espírito Santo está aqui. Ele está sussurrando à sua alma: entregue para mim. Coloque aos meus pés. Deixe-me trocar seus fardos pela minha paz. Alguns de vocês lutam com esses pensamentos há anos, já tentaram todos os remédios do mundo, mas nada trouxe liberdade duradoura. Quero te dizer, porque amo você e porque Deus te ama, não existe liberdade fora de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o libertador de toda a mente cativa. Lembro de um homem que conheci numa igreja do interior, muitos anos atrás. Ele era respeitado por todos, mas uma noite, após o culto, veio até mim com lágrimas e disse: Billy, todas as noites fico acordado atormentado pelos erros do meu passado. Ninguém sabe o tormento que sinto por dentro. Eu disse a ele o que digo a você: o sangue de Jesus é suficiente. Ele fala mais alto que seu arrependimento, é mais poderoso que seu passado, limpa sua mente, se você simplesmente confiar nele. Meus amigos, confiem nele. Deixem que ele leve esses pensamentos que os atormentam, essas vozes do inimigo que dizem que vocês não são bons o suficiente, e permitam que ele substitua pela verdade: você é amado, você é escolhido, você é redimido, você é filho do Deus Altíssimo e nenhum poder do inferno pode mudar isso. Creio que o Espírito de Deus está se movendo entre nós. Você sente aí dentro uma centelha de esperança, um despertar da fé? Esse é o Espírito Santo chamando você para fora das trevas, para a luz do perfeito amor de Cristo. Você vai responder? Vai deixar ele entrar? O Espírito de Deus te chama para se elevar acima de cada pensamento escuro, para segurar as promessas que jamais serão abaladas. Essas não são apenas palavras de conforto, são o próprio sopro de Deus vivo e ativo,
pronto para atravessar as sombras mais profundas da sua mente. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, o apóstolo Paulo declara: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ouça novamente: poder divino. Não é sua força, não é sua inteligência, não são as promessas passageiras deste mundo, mas o poder do Deus vivo, o mesmo que criou o universo com sua palavra. E posso testemunhar desse poder. Vi correntes que ninguém podia quebrar serem despedaçadas, vi mentes que médicos já haviam desistido serem restauradas, vi medo se tornar fé, desespero virar vitória. E isso pode acontecer com você agora mesmo, se você ousar crer. Deus não apenas remenda os pedaços quebrados da sua mente, Ele faz tudo novo. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, vocês não percebem. Sim, Ele está fazendo algo novo, e tudo começa pelos seus pensamentos. O inimigo quer que você acredite que esses pensamentos negativos são permanentes, que você está para sempre preso nessa prisão. Mas te digo, pela autoridade da palavra. Há milhares de pessoas presentes esta noite que podem me ver aqui em cima, mas são cegas espiritualmente. E essa cegueira impede que você conheça verdadeiramente a Deus. Agora Bartimeu era um homem cego, e ele saiu do pequeno lugar onde passou a noite, sem esperança de que algum dia pudesse enxergar. Ele ia até o portão de Jericó e pedia esmolas às pessoas que passavam por lá. Pessoas que iam ao mercado ou seguiam para seus negócios naquele dia. Ele dizia: ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego. Ele tinha sua bengala, um casaco velho e surrado. Ele havia pedido um pouco de pão a uma mulher enquanto seguia seu caminho, e conseguiu um pouco de leite. E lá ele se sentava com outros cegos e mendigos, esperando que as pessoas lhes dessem um pouco de dinheiro ou algo que os ajudasse. E assim, ao olhar para Bartimeu, eu vejo a mim mesmo, ou vejo você. A Bíblia diz que ele está cego espiritualmente, e nossos líderes mundiais estão tateando no escuro. Eu ouço algumas dessas coisas na televisão, vindas de alguns de nossos líderes mundiais, e fico surpreso com a cegueira espiritual. E já conversei com alguns deles em particular. E às vezes, sinto vontade de estender a mão, sacudi-los e dizer que eles precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir seus olhos. E eu acho que somente os verdadeiros crentes sabem o que está errado com o mundo, porque o que está errado com o mundo é um problema espiritual. Agora Bartimeu não podia ver seus trapos. Ele não podia ver sua imundície. Ele também não podia ver a beleza. E de tempos em tempos, lemos sobre alguém vivendo em uma casa ou apartamento cheio de recipientes vazios, lixo e sujeira. E a pessoa que vive ali pode parecer levar uma vida perfeitamente normal e está bem vestida. Eu conheço uma casa assim agora, onde a senhora está sempre bem vestida. O marido é médico e eles são respeitáveis, são boas pessoas, e quando você os vê fora de casa, pensa que são o casal mais maravilhoso do mundo. Mas se você entra na casa deles, é uma bagunça, parece um chiqueiro, e é assim com muitos de nós. Parecemos estar bem por fora, mas lá no fundo, em nossos corações e almas, sabemos que algo está errado. E por algum motivo, a pessoa parece nem se importar. A Escritura diz: o homem natural, esse é o homem comum, o homem antes de conhecer a Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E parece tolice eu estar aqui e dizer que, porque Jesus Cristo morreu em uma cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode impactar sua vida hoje e agora, dando-lhe a segurança, a paz e a alegria que você nunca conheceu antes, ajudando a resolver muitos dos problemas de relacionamento que você enfrenta,
e lhe dando um senso de responsabilidade pelo seu próximo. Mas é verdade. E algumas pessoas chamariam isso de loucura. A Bíblia diz que a proclamação do Evangelho é loucura para os que perecem. Veja, você está cego pelo Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Jesus o chamou de diabo, o príncipe do poder do ar, o príncipe deste mundo. Há uma outra força no mundo, e essa outra força também tem poder sobrenatural. E essa outra força é o diabo. E há um conflito em andamento, o conflito das eras, entre as forças de Deus e as forças do diabo. Você pode perguntar, por que Deus permite isso? Essa é uma grande questão. É um mistério de onde o diabo veio. Agora, a Bíblia nos diz no capítulo 28 de Ezequiel e também no capítulo 14 de Isaías, onde temos uma pequena visão disso e encontramos outras imagens e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo. Agora, ele não governa no inferno. Ele nunca esteve no inferno. Ele está vivo. Ele se estabeleceu neste planeta. Agora, você pode chamar o mal do que quiser, mas todos sabemos que há mal no mundo, e todos sabemos que algo está errado, mas não sabemos exatamente o que. A Bíblia nos diz que por trás de tudo isso está o diabo. Você pode perguntar, mas por que Deus não mata o diabo e resolve tudo de uma vez? Bem, um dia Deus vai fazer exatamente isso. Ele não vai matá-lo, mas vai lançá-lo no lago de fogo. Mas esse dia ainda não chegou. Porém, o diabo já sofreu uma grande derrota. Houve uma grande vitória de Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas foi na verdade uma derrota para o diabo. E você e eu podemos participar da vitória que Cristo conquistou na cruz quando o conhecemos. Mas até lá, o Deus deste mundo cegou nossos olhos, então nossos olhos estão cegados sobrenaturalmente. E é por isso que apenas o Espírito Santo pode remover essas vendas que estão sobre seus olhos neste momento. Este homem não era apenas cego, ele também era pobre. E lemos sobre a pobreza no mundo hoje, e isso parte nossos corações. Muitos de nós estamos sofrendo esta noite de pobreza espiritual. Além de ser cego e pobre, ele também era indefeso. Bartimeu esperava morrer em sua cegueira. Ninguém poderia curar esse tipo de cegueira. Mas havia uma esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre esse estranho da Galileia, que andava pelo país, curando pessoas, ajudando pessoas e pregando para as pessoas. E ele ouviu a aproximação de uma grande multidão de pessoas. Seus ouvidos eram muito atentos, e ele conseguia ouvi-los. Ele ouvia as crianças, ouvia as pessoas conversando entre si, e ele perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém lhe dizia. A multidão se aproximava cada vez mais, e ele agarrou a saia de um homem que passava por perto e disse, diga-me, quem está passando pela cidade? E esse estranho, cujo nome ninguém sabe, virou-se e disse, Jesus de Nazaré está passando. E Bartimeu pensou consigo mesmo, Jesus de Nazaré, eu já ouvi falar dele. Ouvi dizer que ele pode curar pessoas, que ele pode ajudar pessoas. Talvez ele possa me ajudar. Sabe, há apenas algumas vezes em nossas vidas em que Jesus de Nazaré passa por nós, e temos uma oportunidade como temos esta noite de recebê-lo. Veja, as pessoas têm orado no Espírito Santo, que tem trabalhado, e muitas pessoas já receberam Cristo. E que hora e que momento para você vir. Esse estranho lhe deu a mensagem. Jesus de Nazaré está passando. Eu me lembro da história do cirurgião geral de Portugal, um ex-cirurgião geral, que estava caminhando pela rua um dia, quando um pedaço de papel grudou em seu pé. Ele foi para casa, tirou o papel do sapato e olhou para ele. Era um folheto evangelístico. Ele decidiu lê-lo e o leu. E para resumir a história, ele se converteu a Cristo.
e se tornou um grande líder cristão e um grande professor da Bíblia. Apenas um pequeno testemunho simples como esse. Deus pode usar todas essas coisas, e é por isso que devemos sempre ser fiéis em nosso testemunho, porque você nunca sabe quando aquela garçonete no restaurante ou aquela pessoa que você encontra no trabalho estarão observando sua vida, é claro, para ver se você vive de acordo com o que prega. Jesus tem passado por Hamilton. Jesus tem passado pela Ferradura Dourada. Ele pode estar passando pela sua casa. Ele pode estar passando pelo quarto que você ocupa em um hotel. Ele está passando por aqui no sul da cidade de Ontário. E em seu desespero, Bartimeu clamou com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E os outros mendigos disseram: cala a boca, os magistrados vão ouvir isso e vão nos prender. Mas ele continuou clamando. Essa era a sua única chance. Jesus estava ali e ele ia aproveitar. E os outros diziam: fique quieto, Bartimeu. Quem quer ouvir alguma coisa de um velho mendigo como você? Mas quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. E quero que você note algumas coisas sobre isso. Primeiro, ele clamou pela coisa certa. Ele clamou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas o que ele mais precisava era de Cristo. Ele precisava de Deus. Tem misericórdia de mim, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é o que todos nós precisamos esta noite, a misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, não vou dizer: Senhor, eu quero justiça. Se eu receber justiça, vou acabar no inferno. Eu quero misericórdia, e Deus ofereceu sua misericórdia na cruz. E ele diz: eu vou te perdoar e te limpar de todo o pecado que você já cometeu. Você nunca terá que enfrentar o julgamento. Você nunca estará em perigo do inferno se entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, primeiro de tudo, você tem que dizer: eu sou um pecador. Você tem que dizer isso a si mesmo e talvez a outras pessoas, assim como um alcoólatra. Antes de você poder ajudar um alcoólatra, ele precisa estar disposto a dizer: eu sou um alcoólatra, para que você possa ajudar. No vício em drogas, você tem que dizer: eu sou um viciado em drogas, preciso de ajuda. E quando você vem a Cristo, deve dizer: eu sou um pecador, preciso de ajuda, e ó Senhor Deus, por favor, me ajude. E então, a segunda coisa, ele não apenas clamou pela coisa certa, mas também clamou para a pessoa certa. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único em todo o mundo que podia ajudá-lo, que estava bem ali. E todas as suas esperanças estavam centradas nele. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E este homem Bartimeu estava vindo da maneira certa. Ele estava vindo à pessoa certa. Ele estava vindo a Jesus, o Filho de Deus. E ele clamou no momento certo. Jesus estava passando. Suponha que ele tivesse esperado e dito: vou ver o que os escribas, os fariseus e os líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até que ele venha a Jericó novamente. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Ele pode nunca mais passar por aqui desta forma. Quando veremos algo assim em Hamilton novamente? Faz muito tempo desde que isso aconteceu. Muitas pessoas vieram e ouviram o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e creram, assim como fizeram aqui. E a igreja se uniu e cooperou como fizeram. E Deus tem falado, e muitas pessoas têm encontrado Cristo. E esta noite você pode encontrar Cristo. Agora, ele clamou naquele momento. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração
sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente e sem remédio. Em outras palavras, quando você ouve o Evangelho e não faz nada a respeito, isso endurece um pouco mais o seu coração. O Espírito Santo de Deus continuará a falar com você, mas você não consegue ouvi-lo porque fica surdo. A Bíblia diz: Efraim está ligado aos seus ídolos, deixa-o. Chega um ponto, não sei onde ou quando, mas existe um ponto além do qual você pode chegar, onde seu coração está tão endurecido que mesmo que Deus continue falando, você não pode mais ouvir. Então venha agora, enquanto você tem uma oportunidade. O grande governador Félix tremeu quando Paulo estava falando com ele sobre o Evangelho e ele disse: Vai-te, Paulo, quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamar-te-ei. Mas ele nunca teve uma ocasião mais conveniente. Aquele foi o seu momento, aquela foi a sua hora diante de Deus, e ele não aproveitou. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, não amanhã. Pode ser que nunca haja um amanhã para você. Este pode ser o seu momento. Aquele que endurece o pescoço, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente. Observe como Jesus atendeu à sua necessidade. Havia uma grande multidão de pessoas, e hoje em dia pensamos em termos de grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite. Disseram-me que são 18.000 pessoas. E pensamos em termos de multidões, pensamos em encher nossas igrejas, em encher um auditório ou ter uma grande multidão em um jogo. Pensamos em termos de multidões, mas é interessante que Jesus não só pregou para as multidões, mas os maiores sermões que acho que ele já pregou foram para indivíduos. Ele parou e ficou parado quando este homem cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava ao seu redor. Ele poderia ter dito: não tenho tempo, estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo. Mas ele parou em seu caminho para a cruz para ouvir o clamor deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir aquele ladrão dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele parou quando uma mulher tocou em sua veste. E Jesus vai parar por você esta noite. Porque veja, ele vê você esta noite como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. Ele não vê você como parte desta grande multidão. Ele vê você como você é. Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas intenções e todas as lutas que estão acontecendo dentro de você. E a Bíblia diz que ele ama você e morreu por você. E se você fosse a única pessoa em todo o mundo, ele teria morrido por você. E Jesus não apenas parou, mas disse: chame-o. As Escrituras dizem em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido psicologicamente, espiritualmente está perdido. Você precisa de alguém que o encontre e coloque os braços ao seu redor. É isso que ele fará por você esta noite. E houve uma surpresa no rosto das pessoas da multidão ao verem aquele pobre velho cego, imundo e sujo sendo chamado. Pela primeira vez, eu suponho, alguém o chamou. Alguém jogou sua capa sobre ele. Alguém lhe deu sua bengala. Ele jogou os dois fora e correu até Jesus, prostrando-se diante dele. E então Jesus lhe fez uma pergunta estranha. Ele estava cego há todos aqueles anos, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você consegue imaginar isso? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor. E essa palavra Senhor significa que naquele momento ele havia recebido Cristo em seu coração. Meu próprio Senhor, que eu possa receber à minha vista. E eu acredito que ele estava falando não apenas sobre seus olhos físicos, mas também sobre seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões dos 42 milhões de pessoas cegas no mundo poderiam ser curadas ou sua cegueira poderia ter sido evitada. A cegueira espiritual, no entanto,
não pode ser evitada. Ela é causada pelo pecado, e todos nós a temos, mas ela pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá seus olhos, e Ele pode abrir seus olhos esta noite. Qual é a sua necessidade? O que você quer que Cristo faça por você esta noite? O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Alguns de vocês podem dizer, eu quero que Ele perdoe meus pecados. Quero que Ele me dê a certeza de que, se eu morresse neste momento, eu iria para o céu. Eu quero paz. Gostaria de rededicar minha vida. Fui batizado ou confirmado, mas de alguma forma não tenho esse relacionamento pessoal com Cristo. Não tenho essa caminhada com Ele que eu deveria ter, e gostaria de ter isso. Talvez você queira reafirmar seus votos de confirmação, seja o que for. E Jesus disse a ele, vai, a tua fé te salvou. Não foi o dinheiro, não foram as boas obras, mas a tua fé te salvou. Estou pedindo para que você dê esse passo hoje à noite. E se você tiver alguma dúvida em seu coração, faça o seu compromisso esta noite. Você sabia que, a cada noite que estivemos aqui, mais de 700 pessoas vieram a Cristo e fizeram um compromisso? Em ambas as noites. E o que vou pedir que você faça é o que já fizemos em toda a América Latina, em toda a Europa, em todo o Oriente, em toda a América e em todo o Canadá. Pedimos às pessoas que se levantassem de seus assentos e viessem à frente do palco, dizendo simbolicamente, eu preciso de Cristo. Eu quero a sua misericórdia. Eu quero o seu amor e a sua graça. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Por que peço que você venha à frente e faça essa declaração pública? Porque Jesus foi pendurado na cruz publicamente por você. Ele não fez isso em particular. Ele fez isso publicamente. E as pessoas estavam contra ele, zombando dele. Ele estava nu e sangrando, e fez isso publicamente. E ele disse que, se não estivermos dispostos a confessá-lo publicamente diante dos homens, ele não nos confessará diante de seu Pai, que está no céu. É um compromisso público. E estou pedindo que você faça esse compromisso esta noite. E depois que todos vocês vierem e ficarem aqui, vou dizer algumas palavras a vocês, fazer uma oração e dar-lhes um livro para levar para casa, que ajudará no seu crescimento cristão. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você está em um ônibus, eles vão esperar. E vocês que estão no outro auditório ou sala, que não puderam entrar aqui, podem se levantar e vir, e os voluntários vão deixar vocês entrarem neste prédio para se juntarem àqueles que vão vir. E do balcão, pode demorar um pouco mais do que pensei na primeira noite. Vai levar pelo menos 3 minutos para você descer. Então, levante-se e venha agora. Mas não deixe que um pouco de tempo o impeça, e não deixe que a grande multidão o impeça. Apenas levante-se e venha, porque é você diante de Deus. Esta é a decisão mais importante que você já fez. E se você quiser trazer um amigo com você, traga seu amigo. Mas levante-se e venha, e não deixe nada te segurar. Nós vamos esperar. E as pessoas estarão orando por todo este grande coliseu enquanto você vem. Você nunca terá outro momento como este. Venha, vamos esperar por você agora. E depois que você vier, falarei com você. Você que está assistindo pela televisão,
Deus tem falado poderosamente a centenas de pessoas, e centenas já vieram e ainda estão vindo. E você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja e dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração, Ele perdoará seus pecados. Ele pode fazer de você uma nova pessoa. Você pode ter uma transformação agora mesmo em sua vida. Entregue sua vida a Ele. E se você quiser, pegue o telefone e ligue para o número que você vê na tela. Há pessoas esperando para falar com você. Se você ouvir um sinal de ocupado, ligue novamente alguns minutos depois e você conseguirá falar, pois há centenas de linhas disponíveis. E não se esqueça de ir à igreja no próximo fim de semana. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still.
hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still, a silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shade. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shade. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow where cities slept, neon veins where dreams were kept,
We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.